Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live aqui do CVM. Hoje nós vamos trazer um assunto mega especial. O tema é o seguinte: o ingrediente mais importante para o médico faturar 50 mil por mês no particular. Bom, se você é médico e deseja faturar mais de 50 mil por mês no particular, quero te dizer uma coisa: você está no lugar certo. Então fica aqui. Eu sou Michel Araújo, sou ortopedista, sou médico ortopedista, especialista em medicina da dor, aluno CVM desde 2020 e agora mentor do CVM. A minha trajetória aqui no CVM já tem alguns aninhos, né? Comecei em 2020, em plena pandemia, com um curso online, né? Que ainda tem disponível, claro que atualizado, obviamente, né? Já se passaram 5 anos. E desde 2023 que estou na mentoria. Então, estou na mentoria no ano 2023, no ano 2024, e por causa dos meus resultados, enfim, de tudo que aconteceu da minha trajetória, hoje sou mentor. E estou aqui batendo esse papo com vocês. Bom, eu sou ortopedista, como eu acabei de falar, e moro em Natal, Rio Grande do Norte. É aqui onde eu tenho minha clínica. Então, veja só, a cidade, uma capital, mas é uma capital do Nordeste, de um estado pequeno. E eu já faturo bem mais do que 50 mil por mês. E eu vou contar para vocês como que isso é possível, tá? Porque algo que eu vejo com muita frequência e muitos colegas me perguntam é qual é a dica, qual é o macete, qual é, como diz aqui, qual é o pulo do gato para se conquistar isso daí. É, é só o marketing, é só a gestão, e como é que eu vou viver sem plano de saúde, como é que eu vou viver só de particular, e plantão, larga o plantão, não larga, é, como é que é essa trajetória? Ora, tudo tem um método, né? O método CVM, que é o que eu utilizo já desde que aprendi, desde 2020, é um método que já ajudou centenas de médicos, assim, mais de 1.300 médicos, que o Wilder e Sidney criou, né, e aplica e ensinou já a muitos, e inclusive a mim, é meu mestre, meu mentor, que ajudou muitos médicos, e muitos desses médicos vivem hoje do particular e exercem a medicina como sempre sonhou, né? Mas a jornada tem vários desafios. E o que eu vou falar hoje aqui para vocês, talvez seja o ponto principal, ou o maior de todos os desafios, aquele que se você realizar, vai desbloquear uma sequência de vitórias. Bom, pelo menos foi assim comigo. Espero que seja assim com vocês também. E assim, isso é tão verdadeiro que não foi só comigo que isso deu certo, sabe? Não foi só comigo que foi assim. Nós temos vários colegas na mentoria que, nossa, estão tendo resultados fabulosos, fabulosos. Um exemplo, vou citar aqui a Luciana Barberino, neurologista em Salvador, na Bahia. A Luciana não tinha nem clínica, não tinha nem consultório próprio, né, quando começou na mentoria. Tem nem consultório próprio. E ela realizando todas as tarefas, seguindo passo a passo. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Colocando cada pecinha em seu devido lugar, ela foi construindo sua marca, foi construindo seu nome no particular. Ela, que já era neurologista, já trabalhava em vários lugares, trabalhava em hospital universitário, salvo engano, né? Era preceptora de residência, mas engatinhava no consultório particular. Engatinhava no consultório particular. E hoje ela dá aula, né? Inclusive é uma das mentoras também do CVM.
Inaugurou agora esse mês, super feliz com ela, que inaugurou o espaço próprio dela, o consultório próprio dela, só dela, né, para poder chamar de consultório, para chamar de seu. Uma outra que vocês já devem conhecer é a Domila. Domila, nossa, é uma querida. A Domila, ela é ortopedista também, assim como eu, sendo que em Goiânia, em Goiás. E a Domila não tem clientes, ela tem fãs. Ela tem fãs, ela tem um fã-clube dela, assim, trabalhando, acho que, salvo engano, ela trabalha 3, 4 turnos por semana, tem um faturamento extraordinário, é, é mãe, cuida dos filhos, assim como a Luciana também, é mãe, casada, tem as obrigações, vamos dizer assim, maternas, né, as obrigações de dona de casa, da casa, que é dela, que a gente sabe quem manda na casa é a mulher mesmo, né, a gente só faz obedecer, e é incrível isso daí. Um outro colega, o Marcos, o Marcos. O Marcos é cardiologista no interior do Rio Grande do Sul. Marcos tem uma clínica própria, né? Não é nem um consultório, é uma clínica, né? Que atendia plano de saúde, salvo engano, ainda tem alguns serviços, plano de saúde, mas hoje o carro-chefe do Marcos é o particular e com uma esteira de produtos. Para quem não sabe o que é uma esteira de produtos, é você ter, não é só consulta, né? O Marcos faz o ecocardiograma, faz o teste ergométrico, faz vários exames cardiológicos dentro dessa esteira de produtos no particular. No particular. Criou assim. Eu sempre gosto muito de conversar com ele, porque ele sempre tem ideias, tem insights muito bacanas. Insights muito bacanas. Então, veja só, são. Posso citar, passar aqui o resto da noite citando exemplos de colegas, assim como vocês, assim como eu, que conseguiram, que conquistaram, né? Que o que hoje é real para eles, no passado era só um sonho, que talvez seja o seu sonho, talvez seja o seu sonho. Então, eu acho que essa live vai ajudar bastante a quem estiver aqui comigo. E o que é que eu vejo assim de rotina, né? Veja só, eu já tenho 23 anos de formado, sabe? Me formei, eu me formei em 2001. Esse ano eu completo 24 anos de formado. Então já é uma longa jornada, né? Eu não sou mais nenhum garoto, não estou começando a carreira agora, na verdade eu acho que eu já passei da metade da carreira, com certeza, já passei da metade. Então já vivenciei muitas coisas. Nossa, já dei muito plantão, gente, você não tem noção. E dormi só 2 noites, 3 noites em casa. E dar o plantão noturno e emendar no outro dia com trabalho, com cirurgias, e com consultório, com ambulatório, aquele ritmo frenético, frenético. Tenho 2 filhos, sou casado, e teve momentos da infância dos meus filhos, que eu não me recordo da infância, porque eu simplesmente não vivi esses momentos. De tão frenético que era a minha vida, né? Um, um, os plantões me consumiam muito, sabe? Porque eu sempre dei o meu melhor, sempre dei o meu melhor. E aí, o que eu aprendi com o CVM foi que enquanto eu tiver vendendo hora, vai ser muito difícil prosperar de verdade. Enquanto eu estiver vendendo hora, é muito difícil prosperar de verdade. E o que é vender hora para o médico? É trabalhar em regime de plantão ou em regime de carga horária, né? Por exemplo, você tem um emprego e você ganha por 20 horas ou ganha por 40 horas semanais. Não importa o que você vai fazer. Se você vai trabalhar muito ou pouco, bem ou mal, você vai receber aquele mesmo valor pelas 20 ou 40 horas. Se você faz plantão, você ganha pela sua carga horária da mesma forma. Se é um plantão de 6 horas, se é um plantão de 12 horas, não importa se o plantão foi movimentado ou se foi calmo. Sendo que tem um detalhe, não sei se vocês já pensaram nisso. O dia só tem 24 horas, gente.
Então chega a um ponto que você chega ao seu topo da capacidade de trabalho e você não consegue ir além. Você não consegue trabalhar mais, porque simplesmente não tem mais horas para serem trabalhadas. Quando você entende, quando você entende que você deve ser remunerado pelo problema que você resolve, é uma mudança de chave. Então lá vai, o primeiro insight. Quem estiver assistindo, se tiver papel e caneta, já escreve. Esse é o primeiro insight. Vê só. Enquanto você estiver vendendo horas, você não vai prosperar. Você só vai prosperar quando você começar a entender que você precisa vender como você resolve um problema. Não é nem que problema você resolve, é como você resolve aquele problema. Porque se você estiver vendendo também, sei lá, para os cirurgiões, né, cirurgiões gerais, se você estiver vendendo apendicectomia, a cirurgia para retirada do apêndice na apendicite, quantos cirurgiões fazem uma apendicectomia? Milhares. Milhares. Não é isso. Você tem que ser remunerado pela forma como você faz, ou pela forma como você resolve aquela dor daquele seu paciente. Não pela cirurgia, pelo código, né? Que a gente é treinado na faculdade para isso. Coloca o código, a codificação daquele procedimento, são 2 códigos, 3 códigos. Código X paga tanto, código Y paga tanto. Não, esquece isso, esquece, esquece, esquece. Você tem que ser remunerado pela forma como você resolve aquela dor do seu paciente. Entende? Então, esse é o primeiro insight que eu estou dando para vocês, né? Primeiro insight. Um outro erro que eu vejo com muita frequência, vê só se vocês concordam comigo, é a falta de experiência. A falta de experiência. E quando eu digo experiência, não é experiência médica de tratar uma doença, de passar alguns medicamentos ou de realizar uma cirurgia. Não. A falta de experiência empresarial dos médicos talvez seja um dos principais vilões. E o médico, ele tem uma síndrome, e eu já fui contaminado por ela. Eu chamo de síndrome do doutor que acha que sabe de tudo, né? Acha que sabe de tudo. Pelo menos isso foi assim comigo, né? O médico, por ser um cara muito inteligente, né? Muito estudioso, passou por uma seleção do Enem, da própria faculdade de medicina, que é muito difícil, é longa, é cansativa, são 6 anos. Uma prova de residência para muitos que fizeram, aqueles que têm títulos de especialista, a prova de título de especialista. Então, é um cara que estuda bastante, né? É um profissional que estuda bastante. E ele é treinado para estudar. Então, ele acha que sabe muito de tudo. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. É mentira. A gente não sabe de quase nada, cara. Quase nada. E a vida empresarial é um outro mundo. É uma outra realidade, sabe? E por que que isso passa a ser um erro? Porque ele acha que sabe administrar uma empresa, mas ele não sabe. Ele não sabe. Então, é uma sequência de erros que ele vai cometer. E o errar, quando é um errar sob orientação, ele é bom porque ele te ensina. Então, nós temos uma máxima que é assim: já que a gente vai errar, erre rápido, erre pequeno, aprenda logo e volte para o jogo. Erre rápido, erre pequeno, aprenda logo e volte para o jogo. Quando o médico descobre que ele não sabe administração, como administrar uma empresa, como gerir sua empresa, que no caso é sua clínica, seu consultório, e ele volta para a cadeira da escola para aprender, aí ele começa a mudar a vida dele. É nesse momento que ele começa a mudar a vida. Quando ele entende que precisa aprender novas habilidades.
Muitos colegas chegam para mim e falam: nossa, a faculdade não nos ensina a gerenciar uma clínica, não nos ensina a como trabalhar nesse mercado. Gente, nenhuma faculdade ensina isso. A de direito não ensina, a de odontologia não ensina, a de fisioterapia não ensina, a de engenharia não ensina, nenhuma delas ensina isso. Sabe por quê? Porque as faculdades foram criadas para te ensinar a ser operário, a executar uma técnica. Vocês vão aprender, quando você entra numa faculdade, você entra para aprender uma técnica, seja de engenharia, seja de arquitetura, do direito, sei lá, da nutrição, da medicina. A gente estuda para aprender técnicas, para ser um operário, não para ser um empresário, tá? Então nenhuma vai ensinar isso. Não é só de medicina. Não é esse o propósito de uma universidade, da faculdade, ensinar você a ser empresário. Isso é algo que a gente vai acabar tendo que procurar por outros meios, tá? Então não adianta culpar a faculdade de medicina porque não ensina a gerir. Nenhuma vai ensinar. Nenhuma vai ensinar. E aí quando o médico entende que ele não sabe gerir, não sabe administrar, ele vai cometer um outro erro. Ele vai delargar para outra pessoa. A maioria vai querer fazer, sabe o quê? Vai querer contratar um administrador. Vai querer contratar um administrador e vai jogar na mão dessa pessoa toda a responsabilidade de fazer a clínica dele prosperar, ser lucrativa, dar bastante resultado. Eu vou contar também outro segredo para vocês, lá vai outro insight. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Delargar, delargar responsabilidades que tem que ser do dono da empresa, que no caso é você, colega médico, para terceiros, não vai dar certo. Porque eu também já fiz isso e também sei que não dá certo, tá? Se lembre que o maior interessado no sucesso da sua clínica, no sucesso do seu consultório, é você mesmo. Você é o maior interessado nisso. Você é a maior interessada nisso, no sucesso. Então, simplesmente contratar uma pessoa e achar que ela vai fazer e acontecer, não vai rolar. Não vai rolar. E aí, quando você está já nesse desespero, porque você já contratou alguém, primeiro você achou que sabia de tudo, aí você aprendeu a duras penas que não sabe, você contratou alguém para tomar de conta e você aprendeu que o dinheiro não vai comprar essa pessoa, não é esse o caminho, aí você vai buscar promessas milagrosas, que aí na internet, ó, tá cheia, de promessas milagrosas. Aí sempre vai ter um guru que vai fazer acontecer, que é fácil, que é simples, né? Formas mirabolantes de você ter 5 pacientes particulares por dia, sem fazer stories, sem fazer Instagram, sem fazer Reels, sem aparecer, sem... Gente, assim, não é por nada não, mas isso também não rola, sabe? Não é assim que a banda toca, né? Que ou do empresa, eu prometo que vou trazer tantas consultas novas por mês para você, 30 consultas novas particulares de pacientes de alto ticket que vão consumir seus... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, essas promessas de ganho rápido, milagrosos, isso não é real, tá? Então, veja só, outro erro. Veja só quantos erros eu já falei. A falta de experiência empresarial do médico, porque simplesmente ele não tem. A faculdade não ensina isso, não é esse o propósito da faculdade. Eu também já fiz essa queixa no passado e hoje eu aprendi, hoje eu sei que a faculdade de medicina não é para lhe ensinar a ser empresário, é para lhe ensinar a ser médico, a ser um operário, né? Aquela pessoa que realiza uma cirurgia, que realiza uma, uma terapia medicamentosa, é isso que faz diagnósticos, que analisa exames de imagem. É para isso que a faculdade de medicina, é isso o objetivo da faculdade de medicina.
Eu falei sobre delargar, né? O médico achar que vai contratar uma pessoa, um administrador, seja lá quem for, e vai pagar e ele vai fazer acontecer. Isso também não funciona. Depois de passar por tudo isso, ele vai tentar um caminho rápido, fácil, que não doa, que seja gostosinho, fofinho, quentinho. Esse caminho não existe. Não existe, é uma promessa vazia, tá? E por último, e talvez esse seja o erro mais frequente cometido pelos médicos que querem ser empresários, querem ser donos da sua própria clínica, querem ser donos do seu consultório, eles não sabem o que acontece dentro do seu próprio consultório. Eles não têm os números de tudo o que acontece. Eles não sabem quantas pessoas ligaram, quantas pessoas vieram através do Google, quantas vieram através do Instagram, quantas vieram por indicação desses grupos, quais foram os que mais geraram consultas, qual foi o percentual de conversão. Esses converteram em consulta, quais consumiram produtos de alto ticket, cirurgias, procedimentos, tratamentos, acompanhamentos. Ele não sabe qual é a despesa mensal exata. Quanto ele gasta de papel, quanto gasta de tinta de impressora, quanto gasta de insumos para quem faz procedimento em consultório, quanto gasta de energia de telefone. Simplesmente não tem os números. E aí tem uma outra máxima, um outro insight que eu quero que vocês anotem. Quem tiver com papel aí, aproveita, escreve. Porque quando a gente escreve, a gente cria um compromisso, tá? Então escreve. O que a gente não consegue medir, o que a gente não mede, não tem como melhorar. O que a gente não mede, não tem como melhorar, tá? Então tudo, absolutamente tudo na sua clínica, no seu consultório tem que ser medido. Você tem que saber tudo o que acontece, todos os números, para que periodicamente, quando eu digo periodicamente, não é a cada 6 meses não, ou uma vez por ano, é toda semana, toda quinzena, todo mês, todo trimestre, todo semestre, todo ano, você tem que analisar esses números. Então você vai analisar por semana, por quinzena, por mês, por trimestre, por semestre e por ano. Porque só então, após analisar, você vai conseguir tomar decisões de melhorias. Ver onde é que você está gastando de forma excessiva para economizar, ver onde é que você pode investir mais. É o momento de comprar aquele equipamento que você queria comprar? Não é o momento. Se você comprar, como é que você vai retirar? O seu Instagram está funcionando? Ou é o Google que está funcionando? As indicações. Você está tendo muito paciente por indicação. Você está olhando para esses médicos ou esses pacientes que indicam outro paciente para você? Só tem uma forma de você ter resposta a essas perguntas. Se você tiver os dados, os números, tá? Aí vocês podem estar pensando, pô, Michel, mas assim é complicado demais, assim não tem nem como começar. E eu disse em algum momento que seria fácil. E olha que eu ainda não revelei para vocês, eu ainda não revelei qual é o ingrediente mais importante para um médico faturar R$ 50.000 por mês de particular, só de particular. Eu ainda não revelei, ainda vou revelar. Então, se você está aqui comigo até agora, eu sugiro que você continue. A cereja do bolo ainda vai ser revelada. Qual seria então o primeiro passo para um médico que quer ser empresário, quer ser o dono da sua própria clínica, seu próprio consultório? Qual o primeiro passo que eu recomendaria? É você ter sua agenda, a sua agenda pessoal muito bem estruturada. E quando eu digo sua agenda pessoal, não é só o dia do consultório, segunda à tarde, consultório em tal. Não. Você tem que ter a sua agenda de empresário, a sua agenda empresarial. Você vai destinar um tempo na semana ou diário para você ser empresário.
tem que fazer parte da sua agenda de trabalho, assim como um plantão faz parte da sua agenda de trabalho, assim como o consultório lá na clínica popular faz parte da sua agenda de trabalho, assim como o seu consultório particular na sua clínica ou o seu emprego público faz parte da sua agenda de trabalho. Você tem que ter uma agenda de empresário, uma agenda empresarial, né? Nessa agenda você vai destinar um horário para fazer conteúdo para a sua rede digital, para o seu Instagram, para o seu YouTube, para o TikTok. Você vai destinar um horário para produzir conteúdo. Você vai destinar um horário na sua agenda para você treinar a sua secretária. Treinar, sim, você. É você que tem que treinar a sua secretária. Ninguém mais. Você tem que saber o que é que ela tem que fazer, como tem que fazer e quando tem que fazer. E você tem que treiná-la. E você acha que o treinamento é só uma vez e fim? Como é que os atletas de alta performance fazem? Ele só treina na véspera do jogo? Quem está se preparando para fazer um concurso, fazer o Enem, fazer uma prova de título, só estuda na véspera? Não, meu amigo. O treino é constante. Constante. Então, pelo menos uma vez por semana, todas as semanas, naquele horário que você vai botar na sua agenda, porque faz parte da sua agenda de trabalho, você vai destinar para treinar a sua secretária, para ver as dificuldades dela, como é que foi a semana, onde foi que ela errou, onde foi que ela acertou. Você vai precisar liderar a sua secretária, ser o líder do seu consultório. Você precisa ter um horário na sua agenda para você gerir as suas despesas no consultório. Claro, quando você estiver na fase mais adiantada, você pode até contratar pessoas para fazer isso, mas você irá treinar essas pessoas para que elas executem. Você não vai delargar, você vai delegar. Você vai continuar administrando, você vai continuar observando, analisando os dados, mas a execução da coleta dos dados pode ser por outra pessoa. Mas no começo, será você que vai ter que fazer isso. Então você vai ter que ter um horário na sua agenda para você administrar, você ter os dados. Quanto você gastou com cafezinho do seu consultório? Quanto foi a água? Quanto foi que você gastou de produto de limpeza? Quanto? Né? Um mimo que você dá para um paciente, uma lembrancinha da sua clínica, lembrancinha de final de ano do Natal. Quanto? Você tem que ter isso tudo, tem que estar tudo planilhado, tudo em planilha, tá? Então você tem que ter um horário para isso. Então veja só, organizar sua agenda de empresário é o primeiro passo para ser o dono de um consultório ou de uma clínica, tá? Se você não fizer isso como sendo o seu primeiro passo, tem uma grande chance de você fracassar ou achar que não dá certo, ou botar a culpa na cidade que você mora, ou na especialidade que você tem, ou porque isso não é para mim, porque ninguém paga por uma consulta particular, tá? Então, primeiro ponto, primeira coisa, primeira atitude sua é ter sua agenda de empresário. Não só a agenda médica, mas sua agenda de empresário. E você tem que respeitá-la, tá? Tá no horário do treinamento com a secretária, não dá para pegar um plantão nesse horário, não dá para abrir um consultório nesse horário, tá? A agenda é sua, então é sua responsabilidade. E o segundo item que eu quero que fique, esse insight, que eu já falei aqui mais alguns minutos, mas eu quero que vocês anotem isso daí, porque isso aí eu acho que, cara, se você entender a profundidade disso daí, eu acho que muda seu jogo. O maior interessado no sucesso da sua clínica é você. Você é o maior interessado no sucesso da sua clínica. Então você precisa montar o seu time para poder ganhar o jogo.
No começo, o seu time será apenas a sua secretária. Quando você estiver numa fase mais adiantada, você pode ter um time de vendas, um time de relacionamento, um time de administrativo, um time operacional que vai lhe ajudar nos procedimentos. Enfim, o tamanho da sua empresa vai definir o tamanho do seu time, quantas pessoas vão estar trabalhando com vocês. Mas no começo, o seu time será a sua secretária. Então você é o responsável pela seleção dela, pela escolha da sua secretária. E aí eu vou dar uma dica de ouro, tá? Que vai fazer com que vocês pulem várias fogueiras. Nunca, vou repetir, nunca, jamais contrate alguém por indicação. Essa aí eu peguei pesado, não foi? Nunca, jamais contrate alguém por indicação. Contrate alguém que esteja conectada com a sua clínica, com o seu consultório. Contrate alguém que esteja conectado, que tenha os mesmos valores que você, que tenha o estilo, como é que o perfil psicológico adequado para o cargo, para a função que você quer que ela execute. Existe método para fazer isso. E o CVM ensina a fazer isso. Tá? Então, e eu já cometi esse erro. Você conversar com os amigos, com os colegas, rapaz, estou precisando de uma secretária, alguém diz, rapaz, tem uma menina muito boa que trabalhava lá na clínica, não sei da onde, e ela é super bacana, ela é bem legal, ela é trabalhadora, acho que vai dar certo. E você vai e contrata às cegas. E aí você cometeu o erro já de contratar, né? Contratar rápido. Esse é um erro. Aí depois você vai cometer o outro erro. Você vai demorar para demitir. Vai ficar com dó, vai ficar com pena, e você não sabe se é o momento ou se não é o momento. Então veja só, veja quantas coisas a gente já falou, né? Já falamos de que ter sua agenda, já falamos de montar o seu time, porque o maior interessado no sucesso da sua clínica é você. Nós já tínhamos falado sobre ter os dados de tudo, ter dados. Você tem que criar a inteligência da sua clínica. A inteligência da empresa são os dados, as informações. Você tem que ter essas informações. E no começo será você que vai ter que colher esses dados e analisá-los sozinho, tá? Será você. E tudo isso eu falei para dizer a vocês agora revelar o que é mais importante para conseguir faturar R$ 50.000 por mês de particular. E eu vou resumir isso daí com uma palavra: execução. Execução. Você tem que ter a disciplina de executar o que tem que ser feito. Não será fácil. Não será divertido. Será cansativo. Você vai querer desistir. Vai achar que não é para você. Mas se você tiver a disciplina da execução, ou seja, fazer o que tem que ser feito. A gente faz isso como médico o tempo todo. O remédio é amargo, mas tem que tomar. Esse tratamento de quimioterapia tem muitos efeitos colaterais, mas tem que fazer, porque é o tratamento para essa doença. Essa cirurgia é de alto risco, mas é a única chance que o paciente tem, então ela tem que ser feita. Executar, fazer o que tem que ser feito. E como empresário, você tem que fazer a mesma coisa. Então, a execução do que tem que ser feito, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desestimulado, mesmo que você esteja desmotivado, a disciplina da execução é que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B. E, gente, isso é o mais difícil na vida empresarial. É o mais difícil. Porque a vida empresarial ela é solitária. Você é sozinho.
você muitas vezes não tem com quem compartilhar os seus medos, as suas dúvidas, as suas angústias. Porque aqueles colegas que a gente frequenta no dia a dia de hospital, de clínicas grandes, de ambulatórios, esses colegas que você discute casos clínicos, que você troca uma ideia sobre um tratamento, sobre um medicamento, sobre uma cirurgia, eles não vão entender quando você falar que não está atendendo o plano de saúde. Eles não vão entender que você está tendo dificuldade com a sua secretária, porque ela não está fazendo o que você determinou que ela fizesse. Eles não vão entender que o imposto que você está pagando na emissão de nota e o contador está demorando para emitir notas fiscais e o paciente está reclamando porque não recebeu a nota fiscal, eles simplesmente não vão entender o que significa. E vão dizer que você está doido, que você perdeu o juízo. E tem uma empresa massa que faz tudo isso para ele, de forma fabulosa, fantástica, que resolve todos os problemas dele. Ele não sabe que, na verdade, ele está sendo enganado. E ele está sendo enganado porque ele não analisa os dados. Ele simplesmente delarga. Então ele acha que aquela outra pessoa está fazendo o que tem que ser feito. Mas acredite, não estará. Não estará. Então, você não vai conseguir compartilhar com seus amigos essas dores que nós, como médicos, temos exercendo a medicina e teremos exercendo o empreendedorismo. Então, agora vou lhe dar a dica de ouro. A dica de ouro. Porque será uma montanha-russa. E vai ter momento que vai ser queda livre, vai ter looping invertido, vai passar por debaixo de um túnel, vai ser uma loucura essa viagem empresarial. Mas no final, cara, vale a pena pra caramba. Vale a pena pra caramba, porque, olha, imagine você não precisar mais vender horas. Você é o dono do seu tempo. Imagine você não precisar fazer plantão. Você quer fazer aquela viagem de uma semana, uma semaninha. Você fica louco pedindo plantão, pedindo favor para 1 milhão de pessoas, de colegas, para trocar um plantão. Às vezes oferece pagar um plus para que ele faça o plantão. Aí você ou se enche de plantão antes ou depois da viagem. Tem aquele aniversário que você quer ir, você não vai poder ir porque está de plantão. Tem a festinha do seu filho na escola, lá do São João, do Dia dos Pais, sei lá. Caiu exatamente no dia do plantão daquilo que você tem que fazer. Cara, você ser dono do seu tempo. Você precisar viajar, você vai criar estratégias dentro da sua clínica para que sua clínica, ou você simplesmente feche o consultório durante uma semana e viaje, ou sua clínica continue funcionando mesmo você não estando presente. Vocês não têm noção da diferença que é na vida de um médico isso daí. Mas isso não é para todo mundo. Nem todo mundo vai querer seguir esse caminho e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. Mas para aqueles que querem seguir esse caminho, eu vou dar a dica de ouro agora. Vocês precisam estar dentro de um grupo de pessoas que compartilhem com vocês a mesma mentalidade. Isso muda o jogo. Vocês estarem dentro de um grupo de pessoas que tenham um mentor para guiar o seu caminho. Sabe o que significa? Economia de tempo e de dinheiro. Cara, se eu tivesse descoberto o CVM antes, melhor, se eu tivesse tido a coragem de executar antes, eu teria antecipado a minha vida, assim, a melhora da minha vida em pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Eu tenho 23 anos de formado. Em pelo menos 10 anos eu teria antecipado a melhoria que eu tive no estilo de vida. No mínimo. Se eu tivesse conhecido o CVM antes, acho que não tinha como, porque nem existia CVM, né? O Sidney agora deve dar risada, porque como eu fui da 5ª turma, eu fui um dos primeiros, uma das primeiras turmas. Então não existia CVM antes. Hoje em dia eu ainda sou
chateado com o Sidney porque ele não criou o CVM antes. Brincadeira, Sidney, você sabe que está no meu coração. Mas se tivesse tido antes essa oportunidade e ter tido a coragem de executar as tarefas. Sidney gosta de dizer que ele, ele, ele me elogia bastante porque ele diz, teve um evento, um CVM ao vivo, que ele disse que o meu diferencial era porque eu era treinável. Eu sou treinável, assim, eu tenho a mente aberta para aprender coisa nova. Eu aceito aprender coisas novas. Eu aceito que alguém, mesmo mais jovem do que eu, mas que tenha muito conhecimento em uma área que eu não tenho conhecimento, eu aceito que ele me ensine. Eu sou treinável. E hoje eu considero que, além de treinável, eu executo o que o mestre determina que é para ser executado. Ora, se ele é o mentor, se eu estou pagando para participar desse grupo, ele me diz o que eu tenho que fazer e eu não faço, assim, eu acho que não é muito inteligente isso, né? Não é a melhor atitude. Então, executar. Execute o que tem que ser feito. Essa é a dica de ouro. E lá no CVM, principalmente na mentoria, naquele dia que você não sabe o que fazer, naquele dia que você está desmotivado, naquele dia que você está em dúvida, e, gente, serão muitos dias assim. Você está dentro de um grupo de colegas médicos que estão na mesma jornada que você. Talvez uns um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás, outros igual com você. Mas quando você colocar uma dificuldade para esse grupo de pessoas que está na mesma conexão, todos tentarão te ajudar. Com insights, com reflexões. E aí o mentor entra no jogo para orquestrar isso daí, para lhe mostrar o melhor caminho. Não que seja fácil, mas o caminho que tem maior chance de dar certo. Mas só cabe a você a execução do que tem que ser feito. E aqui eu vou deixar uma dica para você e para todos que estão nos ouvindo. Quando você tenta falar com muita gente, você acaba sem falar com ninguém, tá? Anota esse insight. Se você quer falar com um público idoso, com um público jovem, com um público adolescente, com o adulto jovem, com a mulher que é dona de casa, com a mulher que trabalha fora, com o atleta, com o sedentário, com o obeso, com o magro, se você quer falar com todas essas pessoas, você não consegue passar sua mensagem para ninguém. Você tem que escolher uma pessoa para passar sua mensagem. Um nicho de pessoas para passar sua mensagem. Eu quero conversar com pessoas que estão com sobrepeso e que estão em busca de emagrecer. Você vai falar só com elas. É lógico que o magrinho, o atleta, ele não quer ouvir o que você está falando, porque você não está falando para ele. E se isso acontecer, parabéns, você está com foco no seu nicho. Eu quero falar só com mulheres em idade fértil que estão pensando em ter filhos, que querem engravidar, que estão pensando na maternidade, ou que já são mães de crianças pequenas. Você só vai falar com elas. A que é vovó, idosa, ou a menina que é adolescente, que é fitness, que nem namorado tem ainda, ela não vai falar com você. E se você conseguir isso, parabéns. É isso aí, Sandro, isso é um desafio. Mas quando você estiver dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, com uma orientação, com um mentor, você vai ver que esse caminho fica bem mais suave. Vinícius colocou, nunca contrate quem você não possa demitir. Essa é outra máxima, Vinícius. Essa é outra máxima. Nunca contrate quem você não pode demitir. Inclusive, eu usei essa frase, eu acho que no último CVM ao vivo, né, quando se falava em contratar parentes, né, pessoas próximas, amigos. É arriscado pra caramba fazer isso, porque a demissão pode ser muito dolorosa, né, pode trazer, inclusive, repercussões familiares. Então, eu não contrato parentes. Eu não parentes ou pessoas muito amigas, porque a demissão vai ser difícil. Eu já faço lives há quase 2 anos que eu faço live no meu canal, no meu perfil, uma live semanal.
Eu acho que eu já ultrapassei as 100 lives lá no meu perfil. Já ultrapassei as 100 lives toda semana, toda semana, toda semana. Por que que eu faz isso, Michel? Por que que você faz isso? Você já está faturando, né? Você já fatura mais de 100 mil regularmente todo mês. Todo mês, mais de 100 mil, todo mês. Isso já tem mais de um ano. Mais de um ano e meio. Todo mês, mais de 100 mil, regularmente. Eu quero mais. Mas por que danado você ainda faz live toda semana? Gente, porque tem que ser feito. Eu tenho que executar. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade fazer essas lives toda semana. É minha responsabilidade ter postagem todos os dias. Todos os dias tem um post no meu Instagram. É minha responsabilidade analisar o tráfego no Google, no Instagram. É minha responsabilidade. Se é minha responsabilidade, vai ser feito. Né? Só com situação de força maior não tem live, mas se não, toda quarta-feira à noite tem live e vocês estão todos convidados para dar uma olhadinha para ver como é que eu faço a live, para ver o modo que eu faço. Né? Não é para fazer igual, é apenas para vocês verem como é que é. Mas essa é a primeira live que eu faço sozinho, falando diretamente com médicos sobre empreendedorismo. Já dei aulas no CVM para os colegas da mentoria, no evento ao vivo, vim já em 2 anos seguidos, mas essa é a primeira vez que eu faço uma live diretamente para médicos, conversando sobre empresas, sobre clínica, sobre gestão. Então, minha gratidão por vocês que estão aqui, minha gratidão, eu honro a presença de vocês, e no final, sempre, nas minhas lives eu faço isso, e aqui não será diferente, eu quero deixar uma mensagem, uma dica prática. Uma dica prática. Puxe para vocês a responsabilidade do sucesso da sua clínica, do seu consultório. É responsabilidade sua o sucesso. Se sua clínica não estiver indo bem, se seu consultório não estiver indo bem, é por sua causa. Não é por causa da cidade, não é por causa do paciente, não é por causa da secretária, não é por causa da sua especialidade. Não é por causa disso. Ou do plano de saúde. É por sua causa. E o sucesso também será por sua causa. Execute o que tem que ser feito. Seja um empresário, assim como você faz na sua vida médica, na sua responsabilidade com o paciente. Execute. Faça o que tem que ser feito. Não será fácil. Então, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade, ter um mentor, vai mudar completamente o jogo. E o CVM tem tudo isso para você. E com mais, com experiência. O CVM já passou os 5 anos. Sidney me corrija, eu sou da turma 2020, estamos em 2025. Acho que começou em 2019 o CVM, o Sidney vai me corrigir. Já são 6 anos de experiência conversando com médicos, ajudando médicos a mudar o estilo de vida, a viver do particular. Tá bom? Então, gratidão, forte abraço para vocês. Se precisar, estou por aqui. Manda mensagem no direct do canal do CVM, que tem um time top de linha que pode te ajudar nessa jornada. Ok? Tchau, tchau. Até mais.